Penal, nossos direitos. Com o doutor Adriano Ponce, juiz de direito do Juizado Especial Cível de Lins e também professor do curso de Direito do Unisalesiano. Olá, doutor, boa tarde, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui em nossos estúdios. Boa tarde, Caio, e a todos os ouvintes, a satisfação é toda minha. Doutor, hoje o assunto é o pagamento de fiança, que muitas vezes acaba sendo arbitrado após o cometimento de um crime, enfim, em algumas situações, não é? Pois é. Às vezes as pessoas têm dificuldade, Caio, de entender esse mecanismo, e o nosso objetivo aqui, nos poucos minutos que a gente tem, é tentar esclarecer, não é? A Constituição Federal, ela elenca algumas infrações e trata essas infrações como inafiançáveis, como a tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo, né? A ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, o racismo. Mas isso aí não significa que, se a pessoa for autuada em flagrante, ela vai ter de permanecer presa durante o processo. A pessoa, para permanecer presa durante o processo, o juiz tem que justificar a presença dos requisitos da prisão preventiva. A pessoa só pode ficar presa, resumidamente, durante a apuração de um crime, quando houver necessidade de resguardar a ordem pública, né? Preservar a instrução criminal, proteger a vítima de novas investidas, né? Proteger testemunhas, enfim, em algumas situações que são tratadas pela lei como excepcionais, e é isso que as pessoas precisam entender. Então, aquele velho jargão de que a polícia prende e a justiça solta, que as pessoas muitas vezes utilizam para criticar o trabalho do judiciário, né? Ele deve ser deixado de lado. E as pessoas têm de entender que o juiz está sempre vinculado à lei e às possibilidades que a lei oferece, e a pessoa tem que compreender que a prisão, antes da condenação definitiva, é sempre excepcional, e é isso que a lei prevê. Doutor, a gente acompanha muitos casos, principalmente aqui na nossa região, de pessoas que acabam se envolvendo, dirigindo alcoolizados, são flagrados pela polícia com o próprio bafômetro, comprovando ali que realmente ingeriram álcool, mas aí depois acabam tendo uma fiança arbitrada e ficam em liberdade. O que acontece nesses casos? Isso é justificado? Sim, esse crime de embriaguez ao volante, do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é um crime afiançável. O delegado de polícia, ele pode arbitrar fiança quando o crime tem a pena máxima de até 4 anos. Que é o caso da embriaguez. Então, normalmente, isso daí é feito. Agora, o que o delegado tem que avaliar porque não é só a quantidade da pena que deve ser levada em conta, ele tem que avaliar também o histórico do indivíduo, os antecedentes e tudo mais, e as circunstâncias do fato, e, se for o caso, ele deve se recusar de arbitrar fiança e representar o juiz pela decretação da prisão preventiva, caso em que o juiz, como eu já disse, vai avaliar a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Até porque tem indivíduos, né, que têm reiterações nessa mesma infração, e nós sabemos que, nesses casos, o risco de ele voltar a infringir a lei é muito grande, e de colocar a saúde ou a vida de uma pessoa em risco é bastante claro. Mas a fiança é a regra para esses casos de embriaguez de volante, sim. Doutor, como que se chega ao valor da fiança? Existe uma legislação própria com valores já definidos, ou é o próprio delegado que determina qual valor serve para determinado crime, no caso? O Código de Processo Penal fala que, para essas infrações que o delegado arbitra a fiança, ela deve ser fixada entre 1 e 10 salários mínimos, né? Entre 1 e 100 salários. E para os demais casos, cujas penas dos crimes são superiores a 4 anos, o juiz pode oscilar entre 10 e 200 salários mínimos. Mas o Código também fala que, se a fiança mesmo assim for insuficiente, ou seja, se for um indivíduo bastante rico, o juiz pode multiplicar esse valor de forma a que ela surta o resultado de prevenção, né? A lei também fala que o juiz pode reduzir em até 2/3 o valor, ou até pode dispensar a fiança. Então é isso que as pessoas precisam entender. Se você nivelar a questão da prisão ou liberdade só pela condição socioeconômica, o rico sempre vai sair, porque vai poder pagar, sim, e o pobre sempre vai ficar. E não é isso que a lei quer. Então, por isso, é preciso deixar bem claro que o artigo 350 do Código de Processo Penal faculta
que o juiz, inclusive, dispense a fiança quando o pagamento dela for impossível para o investigado e não houver outras razões que justifiquem a manutenção da custódia dele. Existe um crime até que não acaba possibilitando o pagamento de fiança, que é aquela pessoa que deixa de pagar a pensão familiar, né? Na realidade aí nós estaremos diante de uma infração de natureza civil, né? E não criminal, mas sim, nos casos de débitos de alimentos, não existe fiança, que é um instituto voltado para sanções penais, e aí o indivíduo só vai realmente ser libertado ou quando pagar, ou quando vencer o prazo da custódia dele, que pode ser de no máximo 60 dias. Conforme esses casos que o senhor destacou aqui no início da sua participação, há quais outras situações, então, que cabe o pagamento da fiança? A avaliação, é isso que é preciso a gente enfatizar, a avaliação deve ser feita caso a caso, e é por isso que as previsões legais antigas que dispunham sobre a impossibilidade de arbitramento de fiança foram todas eliminadas, porque cabe ao juiz avaliar caso a caso a situação, né? Mesmo nesses casos que a Constituição Federal fala que os crimes são inafiançáveis, pode ser que você não encontre sustentação para fundamentar a prisão preventiva. E aí, você acaba tendo de conceder a liberdade provisória sem exigir fiança. É o que tem acontecido, por exemplo, nos casos de tráfico. Mesmo no caso do tráfico de droga, que a Constituição trata como inafiançável, se você não consegue justificar a prisão preventiva, você tem que determinar a libertação. Nós sabemos que existem tráficos e tráficos, né? Nós sabemos que existem indivíduos que movimentam muita droga, como sabemos também que tem aquela pessoa que começou a se aventurar poucos dias atrás e foi detida numa circunstância de pequenas quantidades e tudo mais, que na verdade até a própria prisão já surtiu um impacto tão grande na vida dela que provavelmente ela vai abandonar o tráfico já logo no começo, né? Por isso que a lei não consegue e não pode estabelecer exatamente com detalhes as situações em que o indivíduo deva ou não ficar preso, e essa avaliação deve caber então ao judiciário. E aí é preciso deixar bem claro também, essa avaliação é feita à vista do que foi colhido ali durante a prisão, no auto de prisão em flagrante, alguns depoimentos. Então é uma avaliação tormentosa para o juiz, né? Porque ele fica entre a cruz e a espada. Determina a prisão desse indivíduo, que às vezes até no final do processo, diante da pena que possa vir a ser aplicada, vai acabar não sendo preso, porque vai merecer uma pena alternativa, ou coloca esse indivíduo em liberdade e deixa a coletividade exposta aos riscos inerentes. Então é uma avaliação difícil de ser feita, muito técnica, que envolve análise de muitos detalhes, e é por isso que se você que é leigo já criticou uma libertação, repense essa crítica, porque realmente sem os elementos então fica muito mais difícil ainda a gente chegar à conclusão sobre se a prisão era ou não necessária. Doutor Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Lins, também professor do curso de Direito do Unisalesiano. Muito obrigado mais uma vez pela participação, doutor. Um abraço a todos.